Todavia, tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para a formosentar nem afiar, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi me pareceu. Essa terra, senhor, pelo sertão nos pareceu muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Em tal maneira é generosa que, querendo aproveitar, dar-se-á tudo nela, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será saudar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Nos anos em que o Brasil foi descoberto, o interesse maior era realmente pela Índia. Não havia grande interesse pelo Brasil. Então eles pensaram nessa solução de origem feudal, de caráter medieval. A metrópole quis colonizar o país e encontrou como forma principal a organização de grandes propriedades. Essas terras tinham que ser doadas, seriam doadas aos fidalgos e todos os amigos del rei. Essas concessões eram chamadas donatarias, né? E aí surgiu então o sistema de capitanias hereditárias. Já pelos anos de 30, com a expedição de Martim Afonso de Souza, já havia uma compreensão da parte do governo português que deixar aquela terra toda abandonada como ela estava não dava resultado. E foi realmente um feito encontrar-se 15 donatários que pudessem aceitar a incumbência de dar desenvolvimento a uma terra que só tinha era índio feroz, bicho, fantasmas e tudo, e metia medo a muita gente. Martim Afonso de Souza, do Conselho del Rei e governador das terras do Brasil. Faço saber aos que esta minha carta virem que Rui Pinto, cavaleiro da Ordem de Cristo, serviu cá nestas partes Sua Alteza e ficou para povoador desta terra. Hei por bem de lhe dar as terras do Porto de Almadias e por virtude da qual doação dou as ditas terras ao dito Rui Pinto, com todas as entradas e saídas e rios e cabeços d'água, para serem para ele e para os seus descendentes, sem pagarem nenhum direito, somente o dízimo a Deus. Isto com a condição que ele, dito Rui Pinto, aproveita as ditas terras nestes 2 anos primeiros e seguintes, e não o fazendo, as ditas terras ficarão devolutas. Dada na vila de São Vicente aos 10 dias do mês de fevereiro de 1533. Martim Afonso de Souza. Jean de Lery, de profissão sapateiro, veio para o Brasil na expedição de Villegagnon. Em 1557, ele escreveu: Os imóveis deste povo consistem em choças e terras excelentes,
muito mais amplas que as necessárias à sua subsistência. A propósito, cabe dizer que os brasileiros, em geral, não se demoram mais de 5 a 6 meses no mesmo lugar. Dispunham os brasileiros primitivos de terras em quantidade muito superior às suas necessidades. Cada pai de família escolhe algumas geiras, onde lhe apraz, e nelas planta as suas roças. E quanto a isso de heranças e pleitos divisórios, são cuidados que deixam aos demandistas e avarentos da Europa. Do viajante inglês John Mauer. O lavrador ordena aos negros que abatam as árvores e limpem o mato rasteiro que cobre o terreno. Feito isso, queimam em enorme fogueira tudo quanto cortaram. Se tudo for reduzido a cinzas, espera-se uma boa colheita. Limpa o solo, os negros abrem covas e nelas semeiam milho, feijão ou qualquer leguminosa. Durante esse trabalho, abatem tudo quanto encontram no caminho, mas não pensam nunca em preparar o terreno. O botânico francês Auguste Saint-Hilaire, na primeira metade do século XIX, fez várias viagens pelo Brasil. Ele escreveu: Não devemos nos admirar que as margens de uma estrada tão frequentada só possuam população diminuta e pobre. Com prejuízo dos interesses gerais, enormes extensões de terra foram concedidas aos mesmos indivíduos. Gente pobre e sem asilo levanta choupanas sobre terras incultas e que pareciam desprezadas pelos proprietários. Estes, porém, destroem estas miseráveis moradias. Nada se equipara à injustiça e à inépcia, graças às quais foi feita até agora a distribuição das terras. No Brasil, nada haveria de mais fácil do que enriquecer certa quantidade de famílias. O rico, conhecedor do andamento dos negócios, pedia-as para cada membro de sua família, e assim alcançava imensa extensão de terras. Os pobres, que não podem ter títulos, plantam, constroem casas, e quando menos esperam, aparece-lhes um homem rico com um título que recebeu na véspera, expulsa-os e aproveita o fruto do seu trabalho. Jean-Baptiste Debré, que veio para o Brasil em 1816 com a missão artística francesa, escreveu: É muito natural encontrarem-se aqui propriedades colossais. E não raro, bastou ao antigo brasileiro subir num morro e exclamar: a terra que eu descortino me pertence. Mas é de 1808 que datam as numerosas concessões feitas por Dom João VI para os cortesões devotados que haviam abandonado suas propriedades portuguesas a fim de acompanharem a família real. É incrível a desigualdade entre as duas classes de cultivadores da colônia. Uma completamente feudal, de ricos proprietários, senhores de engenho, chamados morgados. A segunda classe, constituída de pobres cultivadores arrendatários, escravos brancos que vegetam nas suas choças e se limitam a cultivar para a subsistência da família, reduzidos a uma posição muito mais precária que a do selvagem brasileiro, o qual conserva, pelo menos, o direito de disputar pela força a posse de sua terra natal. Na divisão da terra em grandes concessões, combinava duas formas de poder. Um poder material, que decorria da própria exploração econômica do território, e um poder extraeconômico, que é uma herança do feudalismo.
Esse poder extraeconômico significa que as pessoas que dominam uma grande extensão territorial têm sobre as pessoas um tipo de governo que transcende o poder material. É o chamado poder extraeconômico. Na realidade, o poder era distribuído num pequeno número de pessoas que poderiam ter terras e escravos, capazes de produzir renda, que era a base principal do poder latifundiário. A pequena propriedade praticamente não existiu durante 300 anos. Ela só começou a aparecer no século XIX, quando esse poder latifundiário já começava a declinar. E a forma com que essas pequenas propriedades se iniciaram era, sobretudo, através da posse. A posse foi, portanto, o instrumento capaz de instituir no país as pequenas propriedades. Eles chamavam os posseiros de intrusos. Essas posses depois se tornaram produtivas e foram as origens da pequena propriedade, principalmente a distância dos latifúndios. A existência de milícias, de uma instituição como a capangagem, assentava na necessidade que tinha o poder material de se afirmar como os donatários à margem de qualquer ataque contra a sua propriedade. Desde o início, o Brasil teve essa marca do latifúndio, que é originário da concessão das sesmarias, e o próprio poder público já tentava limitar, através de decretos de alvará, que fossem dadas mais terras do que as que uma pessoa pudesse cultivar. Nesse período da independência, se constatou que a doação de terras sem ônus não levou a nada. As terras estavam totalmente concedidas e não havia nenhum resultado nessa doação. Quer dizer, não havia produção, por exemplo. Havia fome, inclusive, nas cidades. As sesmarias, sem aumentar a agricultura como se pretendia, tem dificultado o estabelecimento de uma população progressiva e unida. As províncias do sertão se acham isoladas por causa dos imensos terrenos que se não podem repartir e nem cultivar por serem sesmarias. Eu acho que o Zé Bonifácio representa, apesar de conservador, um elemento mais progressista que houve na independência. A terra, ele queria fazer uma reforma. Ainda sopraram até hoje para nós vários documentos dele. Ele diz assim, apontamentos sobre as sesmarias no Brasil. Todos os possuidores de terra que não têm título legal perderão as terras que se atribuem, exceto um espaço de 650 geiras que se lhes deixará caso tenham feito algum estabelecimento no sítio. Quer dizer, a solução dele, o sesmeiro que não tivesse feito nada, cedia a terra à coroa, quer dizer, ao Estado. A coroa representava, no caso, ao Estado. A gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico desse período, por exemplo, de 1831, que começam as leis que limitam a escravidão. E 1850 é o ano em que é suspenso o tráfico de escravos. Então, a ideia dos políticos na época era de que se importasse o imigrante. E essa mão de obra não deveria encontrar aqui no país tantas terras e livres, porque se assim fosse, não serviria de braço para a grande lavoura. O primeiro momento importante da luta política pela terra no Brasil pode ter como marco inicial 1850, período que vai basicamente de 1850 a 1890, e se dá no bojo da discussão da libertação dos escravos.
A lei de terras é uma maneira de permitir a libertação dos escravos, evitando que os escravos se tornassem colonos, produtores independentes, etc. Essa é uma das razões, inclusive, porque a libertação não se faz de imediato, até que se consolidar a estrutura da propriedade legal da terra, se criaram os cartórios. Isso vão 50 anos. Em 1850, então é com a Lei de Terras, pela primeira vez, que se dá um preço à terra. O artigo 1º dessa Lei de Terras diz o seguinte: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Esse termo terra devoluta é que é uma terra, um tipo de terra pública que teria sido concedido e depois, como ela não foi aproveitada, não foi demarcada, teoricamente ela teria sido devolvida ao poder público. Por isso o nome terra devoluta. Esse termo também tem o significado de terras não ocupadas, de terras vagas. A proclamação da República não traz nenhuma medida que pudesse ter demonstrado alguma vontade política de se modificar a estrutura agrária no campo no Brasil. No próprio movimento da proclamação da República tem interesses dos grandes proprietários de terra, que já estavam querendo um poder maior dentro de suas áreas. E as terras públicas agora passam a ser de propriedade de cada província. Essa atribuição faz parte da própria autonomia de cada província, ela poder legislar sobre os seus bens. Quer dizer, o Estado se assenta num território. Mas me parece que os movimentos sociais não tiveram forças para quebrar essa espinha dorsal do latifúndio. E toda vez que havia alguma medida um pouco mais rígida, nunca se teve força, porque exatamente o poder se encontrava nas mãos dos próprios interessados, numa não intervenção nessa estrutura. O processo clássico de ocupação das áreas internas brasileiras foi sempre um processo onde, a partir da costa, o pequeno produtor iniciava o cultivo de uma produção, geralmente de subsistência, aliada a algum produto que tinha demanda local. Esse foi sempre o processo, um processo contínuo de migração. Pequenos produtores que vieram do Nordeste, vieram para o Paraná, do Paraná foram para Santa Catarina, de Santa Catarina foram para Rondônia, de Rondônia foram para o Amazonas, e do Amazonas agora estão indo para a Bolívia, Venezuela, Colômbia, etc. O processo ele foi se tornando cada vez mais rápido, o processo entre a chegada dos primeiros produtores de subsistência e a expulsão. Então, por exemplo, a ocupação da parte noroeste do Rio Grande do Sul, dos colonos italianos e alemães, durou perto de 150 anos, entre a chegada do primeiro colono e a saída do primeiro filho desses imigrantes que não tinha mais como se estabelecer nessa região. Já a ocupação do sudoeste, Santa Catarina, mesmo do norte do Paraná, não levou mais do que 30, 40 anos. Rondônia, que é a nova fronteira, 10 anos Rondônia já está expulsando gente para a calha norte do Rio Amazonas. Então o que se nota é que é um processo de aceleração entre esse chegar e sair. Quando a gente chegou aqui, Rondonópolis, Mato Grosso, tinha só pequenos proprietários. Aquilo era uma boa vida, um farturão. O povo que chegava de fora, a gente auxiliava eles com arroz, milho, feijão, mandioca, mamão tinha demais. Era aquele vidão. Pelo menos lá no nosso lugar, nunca alguém passou necessidade. Foi quando começou a entrar o plantio de capim na região. E desde aquele tempo que começou a piorar a situação do pequeno. Agora virou tudo fazenda. Hoje já nós não temos mais oportunidade de ter o processo clássico de expansão da fronteira agrícola brasileira, e pela falta absoluta de disponibilidade de terra sem dono. A partir desse momento, aquele migrante sem terra que busca se estabelecer como um poceiro vai encontrar uma terra que tem dono, mesmo que ela nunca tenha sido produtida. Esse pequeno produtor, já expulso de várias outras regiões, quando ele chega no limite, ele resiste com uma violência maior. Nesse processo, aquilo que era uma reivindicação
imediatista, que era o sujeito queria terra para poder sobreviver, acaba se transformando numa questão política. E, como questão política, uma questão nacional. O cerrado era considerado improdutivo e infértil. A desmitificação do cerrado atraiu colônias gaúchas, famílias gaúchas, e eles vieram comprar as terras. Eles não vieram criar conflito social, tomar nada de ninguém. Os gaúchos chegaram aqui com o intuito de comprar e não invadiram nada. E expulsaram do campo o pequeno produtor que veio vender picolé na cidade. Isso gerou, então, o elitismo do campo aqui em Mato Grosso. Hoje existem verdadeiras elites em torno das cidades de grandes produtores que têm uma infraestrutura tão grande quanto as grandes indústrias no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Quando se fala da entrada do grande capital no campo, dessa modernização da agricultura, é preciso se qualificar isso. Não há dúvida que em algumas áreas houve empresas que se estabeleceram como empresa, mas essa não é a regra. Sobretudo nas áreas do norte e centro do país, o grande capital muitas vezes voltou para a agricultura com a intenção meramente especulativa. E, mais do que isso, acionando as mesmas formas tradicionais de utilização da terra e, sobretudo, de tratamento do trabalhador. Desde um mecanismo semelhante ao das capitanias hereditárias, essas grandes concessões feitas pelo governo a grupos privados para desenvolver projetos que muitas vezes não eram desenvolvidos, e seguindo pela própria maneira como os trabalhadores foram tratados. As expulsões violentas, a utilização de todos os métodos do velho latifúndio, destruição de lavouras, destruição de benfeitorias, de casas, assassinato, esse tipo de mecanismo foi e continua sendo utilizado por grandes grupos na Amazônia, no Centro-Oeste. Quem está em cima, sentado na prateleira de cima, não enxerga, né? Ele deve colocar o outro, pelo menos, numa prateleirinha mais baixa, mas que senta também, né? Eu acho que não sei, não. Por incrível que pareça, parece que um quer subir mais do que o outro, fica em cima, né? E não quer levar o outro junto, né? A terra, para ele, é dinheiro. É terra porque é terra, para plantar, para tirar a terra, produzir, para vender, para tratar dos outros, não. É porque é um dinheiro que ele tem ali, né? Que o dinheiro valoriza, né? A estrutura econômica brasileira resiste a todas as reformas ou modificações. Porque é uma estrutura velha, antiquada, que não se coaduna com a superestrutura social e política. Que é essa divergência que provoca as crises que nós temos constantemente. Está em jogo a construção da democracia no nosso país. Está em jogo se encontrar bases mais sólidas para essa democracia. A atual estrutura agrária mantém pelo menos um terço da população do país inteiramente marginalizada da vida política nacional. Por que é que permanece esse estado de coisas e que origem esse estado de coisas teve em nossa história? Eu acho fundamental o conhecimento histórico para a compreensão da situação presente e da razão por que essa situação não muda. É evidente que a história vai fornecer as explicações necessárias dessa ausência de mudanças durante séculos e séculos.